Audiobook de hoje, Menos palco, mais altar. Autor, Marcos Salles. Capítulo 5. O Espírito Santo se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era transitório, pois ele não estava atuando definitivamente sobre a terra, mas descia para um propósito específico. Por isso nós encontramos na Bíblia diversas vezes as expressões: o Espírito veio sobre ele, o Espírito se apoderou dele, o Espírito se apossou dele. Somente após o advento do Pentecoste é que o Espírito Santo veio em definitivo sobre a igreja. Passou a habitar nos que nascem de novo. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas, se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. João capítulo 16, versículo 7 ao 13. Quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, ela está se referindo à unção específica para governar que ele perdeu. A unção é a capacitação que Deus dá às pessoas para que elas possam servir a ele. Saul reinou sobre Israel e governou com uma capacitação divina. Ele começou bem, mas na vida o que importa é como você termina. Vejamos os erros de Saul. Desobediência. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor o seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 ao 26. Saul desobedeceu a uma ordem específica de Deus. Ele precisava destruir tudo, mas poupou o rei dos amalequitas, os bois e as ovelhas. A ordem de Deus para ele foi muito clara e objetiva. Nós precisamos obedecer a Deus. Às vezes, as pessoas sobem no monte para ouvir a Deus, fazem campanhas para ouvir a Deus, oram,
e jejuam para ouvir a Deus, mas quando Deus fala o que não querem ouvir, não servem. Quando a palavra de Deus é contrária às suas expectativas, muitas vezes é rejeitada. Precisamos entender que não também é resposta. Deus não vai falar apenas o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem entender que, quando tomamos decisões e desobedecemos a Deus, estamos tomando um caminho onde andaremos sozinhos. Muitos se esquecem das consequências do pecado e das escolhas erradas. Deus pode perdoar os nossos pecados, mas não nos livrará das consequências deles. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que homem semear, isso também colherá. Semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6, versículo de 7 ao 9. Independência. Saul decidiu tomar decisões sem consultar a Deus. No reino de Deus, independência é morte. Meu pastor e amigo Ezequiel Teixeira costuma dizer: independência no reino é morte. Independência é um grande problema, mas muitos não se apercebem disso, pois existem pessoas que se acham autossuficientes, principalmente na área da música, onde ministros que alcançam o sucesso começam a viver de forma independente, não aceitam conselhos, tampouco serem pastoreados. Andar sozinho é um problema. Precisamos de pessoas que estejam do nosso lado. Precisamos de pastores. Precisamos de mentores. Não assumiu a culpa. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. 1 Samuel capítulo 15, versículos 7 ao 9. Desde Adão, o ser humano tende a pôr a culpa dos seus erros em outras pessoas ou circunstâncias. Tudo isso para justificar seu comportamento e atitudes erradas. A omissão da culpa é como um muro levantado para nos esconder dos outros e de nós mesmos. Entretanto, a única maneira de crescer e superar as crises é assumindo os nossos erros e responsabilidades. Saul escolheu a pior opção. Ele pôs a culpa nos soldados. Existem muitas pessoas orgulhosas e cheias de si. Entenda que Deus só agirá na sua vida quando você permitir e se arrepender. Nós precisamos entender que a restauração da nossa vida necessariamente terá que passar pelo quebrantamento. Saul queria glória e honra. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. 1 Samuel capítulo 15, versículo 12. Que coisa triste! Saul construiu um monumento para sua própria honra. Não fique querendo e procurando honra, pois, se você for digno dela, no tempo certo, Deus a dará da maneira adequada e na medida certa. Lembre-se, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías capítulo 42, versículo 8. Ele mentiu. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus,
para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. 1 Samuel capítulo 15, versículo 20 e 21. A mentira desagrada ao Senhor e é o único pecado ao qual Jesus atribui paternidade. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. A mentira é a linguagem do diabo e é sua filha, pois resume o seu caráter. Jesus é a verdade que liberta e o diabo é a mentira que aprisiona. Quanto mais longe do Espírito Santo estamos, mais vamos perdendo o temor a Deus, aos seus princípios e às suas autoridades constituídas. Saul estava tão longe de Deus, por isso mentiu para o profeta Samuel. Vemos hoje muitas pessoas que perderam o temor pelo nome do Senhor, perderam o temor pelo altar, ministros que ministram de qualquer maneira, misturando o santo com o profano. Mas creio que isso está chegando ao fim. Deus vai levantar profetas nesta geração, e para esta geração, profetas que não ficarão massageando o ego dos ministros e das ovelhas, dizendo o que eles querem ouvir. Antes, profetas que terão coragem de dizer a verdade, que denunciarão o pecado e anunciarão juízo para que haja arrependimento. É por isso que Davi clamou a Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmos capítulo 51, versículo 10 e 11. Pois já havia aprendido com a vida e com os erros de Saul. Então ele reconhece a importância do arrependimento e da presença do Espírito Santo. Davi não pediu a Deus: não retires de mim o meu trono, não retires de mim a minha coroa, não retires de mim a minha autoridade, não retires de mim os meus bens. Em outras palavras, Davi estava dizendo: eu sei o que é ter e perder, pois conheci um homem, Saul, que teve, mas perdeu, e eu não quero terminar minha vida assim. Veja o que acontece se o Espírito Santo for retirado de nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Sem o Espírito Santo, ficamos vulneráveis porque perdemos a sua ação em nossa vida, pois ele nos ajuda nas nossas fraquezas, em nossas debilidades e em nossos pontos fracos. Ele intercede por nós, nos ajuda a orar. Às vezes, ficamos em situações difíceis, sofremos uma decepção, um trauma e não conseguimos entender. Fica difícil orar e muitas vezes não sabemos usar as palavras certas. Ele nos ensina, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. João capítulo 14, versículo 26. Ele nos guia, mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. João capítulo 16, versículo 13. É por isso que vemos pessoas totalmente perdidas e sem rumo na vida. Isso é resultado da ausência do Espírito Santo. Há alguns anos entrei em crise, pois comecei a andar no meio do cenário musical evangélico e deparei com pessoas descompromissadas com o reino, vivendo uma vida errada, mas que continuavam a fazer shows, com a agenda lotada e ministrando nas igrejas. Eu orava a Deus e perguntava: por quê? Foi quando Deus me mostrou algo que curou meu coração. Existe uma geração de Saúls, pessoas que eu já rejeitei, mas que continuam no trono. Saul foi rejeitado pelo Senhor, mas continuou reinando. Ele tinha a coroa, o cetro e os bens,
mas não tinha mais a unção. Deus já tinha escolhido Davi, mas demorou algum tempo para estabelecê-lo. Deus já levantou Davi. Existem Davis que ainda estão cuidando de ovelhas. Existem Davis que já foram ungidos. Existem Davis que ainda estão lutando contra Golias. E existem Davis que já estão reinando. Precisamos crer que Deus tem os seus escolhidos e no seu tempo Ele começará a liberar cada um segundo o seu propósito.